Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. O tema da liturgia deste 26º domingo do tempo comum, ano C, ano de São Lucas, é o dinheiro. O dinheiro e o luxo desenfreado, que são uma ofensa àqueles que não têm o necessário para sobreviver. Mas isso vai passar. O Senhor fará justiça para aqueles que são boas-vidas, que vivem faustosamente, deixando os necessitados à míngua. A primeira leitura é do profeta Amós. Amós era um pastor de Técoa, próximo de Jerusalém, mas foi chamado por Deus para ir pregar no Reino do Norte, o Reino de Israel, cuja capital é a Samaria. E ele está dizendo: ai daqueles que vivem despreocupadamente, que dormem em camas de marfim, comem cordeiros do rebanho e novilhos de seu gado, cantam ao som das harpas, dedilham instrumentos musicais, bebem vinho em taças, perfumam-se com os mais finos perfumes, e não se preocupam com o castigo iminente, que é a ruína de José. Ou seja, os assírios estão para invadir o Reino do Norte, o Reino de Israel. Estão para destruir a cidade de Samaria. E os boas-vidas nem se preocupam com isso. Esses, que são os gozadores, eles irão para o desterro, irão para o exílio, mas eles irão na frente dos outros. Irão na primeira fila. E acabará o bando dos gozadores. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo contém uma admoestação solene. Timóteo era bispo de Éfeso, e São Paulo havia acabado de dizer que os que fazem da piedade fonte de lucro material, por amor ao dinheiro, desviam a muitos da doutrina e arruinam a si mesmos. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, foge da ambição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual tu foste chamado. Guarda o mandato íntegro e sem mancha, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte e se manifeste, até a segunda vinda de Jesus. Guarda íntegro o teu mandato, guarda íntegro aquilo que te foi confiado para transmitir aos outros. A leitura termina com uma glorificação de Deus, que é único, não há outro além dele, e habita numa luz inacessível, ou seja, nenhum de nós pode se comparar a Deus. A ele a honra e poder eterno. O Evangelho contém uma parábola. Nesta parábola, há dois personagens. Um é um rico anônimo. O outro é um pobre chamado Lázaro, que não tem nada a ver com Lázaro, irmão de Marta e Maria, que morava em Betânia. Este Lázaro aqui é um personagem imaginário. Jesus escolheu este nome para designar o pobre da parábola. O homem rico se vestia com roupas finas e elegantes, dava festa todos os dias, e um pobre chamado Lázaro vivia deitado à sua porta, cheio de feridas, e queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Os cachorros iam lamber suas feridas. Assim era o dia a dia do rico, que cada vez mais se deliciava com as suas iguarias, e do pobre, que cada vez mais se consumia com as suas dores, passando necessidade. Os dois morreram, porque a morte é o fim natural de todos. E depois da morte, as situações se invertem. Lázaro vai para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o céu, onde está o nosso pai na fé, Abraão, e estão os bem-aventurados com ele. E o rico? O rico vai para o inferno e é atormentado pelas chamas. O rico vê ao longe Abraão com Lázaro ao seu lado e pede:
Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sendo atormentado por estas chamas. Abraão responde com dois argumentos. Filho, lembra-te que na vida tu recebeste os bens e Lázaro os males. É justo agora que ocorra o contrário, que tu recebas os males e ele os bens. Mas há um outro argumento. Entre nós e vós há uma distância infinita entre o céu e o inferno. Os que querem passar daí para cá não podem, tão poucos que quisessem passar daqui para aí. O que quer dizer isso? O destino eterno após a morte é irreversível. O céu é eterno, o inferno também é eterno. Então, nesta parábola, o condenado, o rico, tem uma ideia. Pai Abraão, manda que Lázaro vá à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles não venham também para este lugar de tormento. E Abraão responde de maneira tão simples: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico está no inferno porque não ouviu a revelação de Deus, a lei de Moisés e aquilo que anunciaram os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, vão se converter. E Abraão não aceita esse argumento. Se eles não escutam a Moisés nem aos profetas, não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. De fato, aqueles que rejeitaram Moisés e os profetas, rejeitaram a Jesus, e mesmo quando Jesus ressuscitou dos mortos, eles não se converteram. Subornaram os guardas para dizerem falsamente que enquanto dormiam os discípulos roubaram o corpo do Senhor e não quiseram dar o braço a torcer, mesmo diante do fato de que Jesus havia ressuscitado conforme havia prometido. O endurecimento de coração subsistiu mesmo após a ressurreição do Senhor. Então, a hora de converter é agora, enquanto a igreja nos dá os seus ensinamentos. Não devemos esperar que Deus nos faça um milagre enorme para nos forçar a sair do pecado e ir para o estado de graça. Nesta parábola, há algumas lições que devem ser tiradas. O mundo não havia acabado depois da morte de Lázaro e do homem rico. Tanto o mundo não havia acabado que havia 5 irmãos do homem rico vivos ainda. Mas o homem rico já estava no inferno e Lázaro já estava no céu. Então o destino eterno já havia sido decidido logo após a morte. Se logo após a morte um tinha sido salvo e o outro condenado, é porque tinha havido um juízo logo após a morte. É um juízo particular. É verdade que no fim do mundo haverá um juízo universal. Todas as nações serão julgadas e todos verão as obras de todos. E todos nós saberemos o que nós fizemos de bem cooperou para os outros e aquilo que nós fizemos de mal influiu para os outros também. Naquele dia do juízo universal, nenhum de nós poderá dizer: o meu pecado é meu e ninguém tem nada a ver com isso. Quem falar isso vai corar de vergonha, porque naquele dia todos verão como é que o seu pecado, que você pensava que era só seu, que ninguém percebia, que não tinha nenhuma consequência, como é que ele fez tanto mal a tanta gente. E lá também você vai se alegrar, porque você verá que as coisas boas que você fez e que você pensava que iam ficar sem frutos, quantos frutos produziram em pessoas que você nem conheceu. Isso vai acontecer no juízo universal. Mas logo após a morte existe um outro juízo, que é o juízo particular. Quem for salvo no juízo particular será salvo também no juízo universal. Quem for condenado no juízo particular será condenado também no juízo universal. Mas então, para que 2 juízos, se a sentença vai ser a mesma? Por 2 motivos. Primeiro, porque no juízo particular, quem é salvo ou condenado é apenas a alma. O corpo não participa, porque o corpo ainda não ressuscitou. No dia do juízo universal, corpo e alma vão para o céu ou para o inferno. O corpo no céu será glorificado, como o corpo de Jesus ressuscitado. O corpo no inferno vai participar do sofrimento da alma. E um segundo motivo: no juízo particular, você só vê você mesmo e Deus.
No juízo universal, todos verão tudo de todos. Será um juízo em que nós entenderemos como é que as nossas boas obras ou as nossas más obras tiveram consequências pela igreja inteira e pelo mundo inteiro. Mas a pergunta que nós poderíamos fazer, o que foi que esse rico fez de mal? Vamos fazer a pergunta ao contrário. O que é que ele não fez de bem? Porque nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. E as omissões, dizia o padre Antônio Vieira, são o pecado que se faz não fazendo. É o pecado de cruzar os braços. O rico podia e devia alimentar o pobre Lázaro, mas não alimentou. Este pecado é suficiente para ele ir para o inferno. Tanto cuidado devemos ter em não negar ajuda a quem necessita. Quando alguém nos pede uma ajuda, pode ser que a pessoa faça mal em emprego daquilo que nós vamos dar para ela. Esse perigo acontece, infelizmente. A gente nunca sabe, é muito difícil saber se aquela dádiva vai ser bem ou mal empregada. Mas, por via das dúvidas, não devemos deixar de dar. Mesmo que a gente dê só um pouquinho, porque é severíssimo o juízo de quem podia ajudar e não ajudou. E nós ouviremos Jesus dizer: e tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Eu estive com frio e não me agasalhaste, não me vestiste. Já passou alguém com frio na sua porta, pedindo uma roupa para se agasalhar? E alguém dentre vocês já teve essa ideia? Eu só tenho uma roupa para me agasalhar. Como é que eu vou dar minha roupa para ele? Mas você já pensou que você não estava sentindo frio? E que você podia dar aquela roupa para ele e depois podia comprar uma outra roupa para você, porque você tem dinheiro. Nós devemos ser desapegados. A gente tem, o outro não tem. Vamos doar. Mas eu vou ficar sem nada. Depois Deus vai providenciar para você. Deus não se deixa vencer em generosidade. Quanto mais você é generoso, mais Deus provê para que não falte em você o necessário. É pela misericórdia aos pobres que nós seremos julgados. Que nunca falte em nós essa misericórdia. Para os pobres de todo gênero, inclusive para aqueles que estão pedindo não um pouco de dinheiro ou um pedaço de pão, mas estão pedindo algo mais precioso, como o nosso tempo, a nossa paciência, o nosso ouvido, que sempre sejamos misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Que Maria Santíssima, Mãe de Misericórdia, e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.